Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Tiago Luiz e vamos agora para a nossa aula sobre equações logarítmicas. Bem, vamos começar lembrando aqui da definição do logaritmo, tá? Então, se você tem o log de A na base B igual a C, né? O resultado do logaritmo é o C, então o B elevado a C tem que ser igual ao A, onde A e B são positivos e o B é diferente de 1. Tá? Então, isso daí é a condição de existência do logaritmo. Tá? A e B tem que ser positivos e o B diferente de 1. Se isso não acontecer, o logaritmo não existe. Tá? Para que seja o logaritmo, para que exista o logaritmo, A e B tem que ser positivos e o B diferente de 1. Então, vou para o primeiro exemplo, então, para a gente entender isso aí. Então, uma equação logarítmica. Log de y na base 3 é igual a 4. Então, aqui a gente faz 3 elevado a 4 é igual a y. Então, 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vai dar 81. Então, y é igual a 81. Repara que se você botar o 81 no lugar do y, o logaritmando do log fica positivo, né? Então, não tem problema, o y é igual a 81, tá ok. Né? Então, vamos para o próximo exemplo, que esse aí foi muito fácil. Né? Vamos para o próximo aqui, então. Log de 64 na base y é igual a 2. Então, aqui a gente faz y elevado ao quadrado, né, elevado a 2, tem que ser igual a 64. Bem, para a gente resolver a equação do segundo grau, a gente coloca y igual a mais ou menos, né, vou botar aqui o menos, mais ou menos raiz quadrada de 64. Então, isso daria igual a mais ou menos 8, né? Mais ou menos 8. Só que se eu botar o 8 no lugar do y, tá ok. Né? O y está na base do log, a base vai ficar positiva, beleza. Mas se eu botar o menos 8 no lugar do y, a base vai ficar negativa. Não pode, né? A base tem que ser positiva. Então, o menos 8 não serve, tá? Então, por isso, vamos tirar aqui o sinal de menos. O y vai ser igual a 8. Só o 8 vai servir. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Log de 625 na base y é igual a menos 4. Então, a gente faz o y, né, a base elevado ao resultado do log, é igual ao logaritmando. Então, y elevado a menos 4 tem que ser igual a 625. Bem, como a gente tem um expoente negativo, né, y igual a menos 4, você pode inverter a base e mudar o sinal do expoente. Foi o que eu fiz aqui, tá? Inverti o y, ficou 1 sobre y, inverti a base, aí tem que trocar o sinal do expoente, fica elevado a 4 positivo. Aí esse 4 aqui ele pode ser distribuído para cada um para o numerador e o denominador da fração, certo? Quando tem uma fração elevada a um expoente, você pode distribuir esse expoente para o numerador e o denominador. Então, 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. E o y elevado a 4, a gente coloca aqui, y elevado a 4, ok. 1 sobre y elevado a 4 é igual a 625. Aí a gente pode botar esse 625 sobre 1 e fazer a multiplicação cruzada, né? Então, vai ficar y elevado a 4 vezes 625 igual a 1 vezes 1. 625y elevado a quarta é igual a 1, certo? Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Beleza? Então, continuando aqui do lado, y elevado à quarta é igual a 1 sobre 625. Passei o 625 para o outro lado dividindo, né? Estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. E aí,
a gente teria que fazer mais ou menos, né? Y igual a mais ou menos a raiz quarta de 1 sobre 625, né? Por que mais ou menos? Porque é um expoente par, né? Y elevado à quarta é um expoente par, então a base poderia ser positiva ou negativa, não importa, o resultado daria um resultado positivo, né? Com um expoente par. Então, é mais ou menos a raiz quarta. Então, a raiz quarta de 1 é 1 mesmo, né? O número que é elevado à quarta potência é igual a 1 é o 1. E a raiz quarta de 625 é igual a 5, porque é o número que, elevado à quarta potência, vai dar igual a 625. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Né? Pode fazer que vai dar 625. Então, aqui daria mais ou menos, tá? Y igual a mais ou menos 1/5. Né? Aí vamos voltar ali no log para ver se o menos vai servir, né? Bom, o y está na base do log. Então, se eu colocar o y negativo aqui, né, um número negativo no lugar do y aqui, a base vai ficar negativa e não pode, né? Não pode. Então, o y não vai poder ser negativo, não. Vai ser só 1/5 positivo mesmo. Vamos tirar o sinal de menos aqui, então, que só vai servir 1/5 positivo. Ok? Vamos lá para o próximo exemplo. Log de x mais 140, né? Desculpe. Log de x mais 140 é igual a 2. Então, esse log aqui ele não estava escrito a base, tá? Quando não está escrito a base, né, ele estava sem nada aqui. Então, quando a base não está escrita, é porque essa base é igual a 10. Então, a gente vai fazer 10 elevado a 2 é igual a x mais 140. Ok? 10 elevado a 2 é igual a 100. 10 vezes 10, 100. Igual a x mais 140. Então, eu passo esse mais 140 aqui, eu passei para o lado de cá, mudando o sinal dele, tá? Então, vai ficar menos 140 mais 100, ou 100 menos 140, igual a x. Então, x vai dar igual a menos 40. Repara aqui agora que, apesar do x ser negativo, né, se eu voltar aqui no log e botar o menos 40 no lugar do x, o que vai acontecer? Vai ficar o log de menos 40 mais 140, vai dar 100. Né? Vai ficar o log de 100. Então, apesar do x ser negativo, quando você substitui o x por menos 40, não tem problema, né? Fazendo a conta aqui vai dar um resultado positivo para o logaritmando do log. Tá? Então, não tem problema, o x é igual a menos 40 mesmo, sem problemas. Vamos então para o próximo exemplo. Bem, esse daqui eu teria que fazer x menos 5 elevado a 2 igual a menos x menos 6. Tá? Mas essa conta é meio trabalhosa, né? X menos 5 elevado ao quadrado, né, vai acabar dando uma equação do segundo grau, né, para resolver. Então, em vez de fazer as contas, vamos pensar uma coisa aqui. O x menos 5, que é a base do logaritmo, tem que ser maior que zero e diferente de 1. E o menos x menos 6, que é o logaritmando, precisa ser maior que zero, né? Positivo. Então, se eu escrever isso aqui, ó, x menos 5 tem que ser maior que zero, e o menos x menos 6 tem que ser maior que zero também. A gente tem essas duas condições de existência do logaritmo, né? Essas duas condições têm que ser atendidas. Então, se eu resolver as inequações aqui que ficaram, passando menos 5 para o lado de lá, mudando o sinal, vai ficar x maior que 5. E a outra inequação, resolvendo, vai ficar, passo menos 6 para o outro lado, mudando o sinal, menos x maior do que 6, positivo. E aí, para eu me livrar desse sinal de menos aqui, né, do menos x, para eu me livrar desse sinal de menos, eu tenho que
multiplicar por menos 1 dos dois lados da inequação. Só que numa inequação, quando eu faço isso, né, numa inequação, eu tenho que também inverter o sinal de desigualdade, né? O sinal de maior que vai virar o sinal de menor que, tá? Então, multiplica por menos 1 dos dois lados e inverte o sinal de desigualdade. X é menor do que menos 6. Essa é a outra condição que tem que ser atendida para que o logaritmo exista, certo? Bem, só que se você olhar aqui na reta numérica, a gente tem que o x tem que ser maior que 5, quer dizer, à direita do 5, né? Tem que estar aqui à direita do 5, para que seja maior que 5. E além disso, tem que ser menor do que menos 6, ou seja, à esquerda do menos 6. Ora, como é que o x vai ser maior que 5 e menor do que menos 6 ao mesmo tempo, né? Ou ele vai estar à direita do 5, ou vai estar à esquerda do menos 6. Não tem como ele estar nos dois lugares ao mesmo tempo, certo? Ou ele vai ser maior que 5, ou ele vai ser menor que menos 6. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, repara aqui que qualquer valor que eu ache para o x, tá? Não vai satisfazer essas duas condições ao mesmo tempo, certo? Isso é impossível. Então, essa equação logarítmica é impossível de ser resolvida, certo? Por esse motivo, que ele tem duas condições de existência que não podem ser atendidas ao mesmo tempo, certo? Bom, então é isso, pessoal. Um abraço aí para vocês, tudo de bom e até a próxima.